Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar aqui. Meu Deus, o Senhor cuidou de tudo. O Senhor sempre cuida de tudo, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por ter cuidado de nós. Obrigado por ter cuidado na nossa casa. Obrigado por estar cuidando, meu Pai, do nosso povo. Obrigado, meu Deus, por estar abrindo, meu Deus, esta reunião, meu Deus. Porque nós sabemos, se o Senhor não estiver à frente, meu Deus, não vale a pena. Meu Deus, não tem sentido. Meu Deus, esteja à frente de tudo. Meu Deus, nós vemos os detalhes, o Senhor está, meu Pai, nos detalhes. Meu Pai, desde o sol, a lua, as estrelas, a cada flor, a cada manhã, meu Deus, desde, meu Pai, de cada raio, meu Pai, que bate na água, meu Deus, e durante o dia muda a tonalidade do mar, meu Deus, o Senhor está em tudo. A cada animal, a cada inseto, meu Deus, o Senhor cuida de tudo, e o Senhor cuida, meu Deus, muito mais, como diz na Tua palavra. As aves não guardam, e nós não seremos, e nós não somos muito mais importantes do que aves, do que aquilo que o Senhor fez, meu Deus, nós somos a imagem e semelhança de Ti, e o Senhor nos chamou, meu Deus, para fazer obras grandes. Meu Deus, eu creio, meu Deus, em cada propósito, meu Pai, sendo cumprido no Senhor, meu Deus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Aquilo que falamos, meu Pai, aquilo que até mesmo pensamos, aquilo que sentimos, aquilo, meu Pai, que declaramos, aquilo que deixamos de declarar, meu Deus. Meu Deus, perdoa, Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas. Meu Deus, nos ajude. Meu Deus, venha sobre nós, meu Deus. Meu Deus, venha sobre nós. Conduza essa reunião. Meu Pai, que não seja a nós, mas seja o Senhor conduzindo, meu Pai, desde o nosso falar, ao nosso pensar, meu Deus, ao nosso escutar, meu Deus, porque nós precisamos, meu Pai, que o Senhor nos dê, meu Deus, o dom do entendimento. Meu Pai, porque o Senhor não nos permitir entender, meu Pai, nós não vamos entender. Meu Pai, se o Senhor não nos permitir, meu Deus, compreender, nós não vamos compreender. Se o Senhor não nos der força, nós não teremos força. Meu Pai, levanta cada um, meu Deus, que essa segunda-feira, meu Deus, sendo marcada nos últimos dias desse mês de julho, meu Pai, seja marcada, meu Pai, ainda, meu Pai, neste mês, com grandes milagres, com grandes respostas, com grandes portas sendo abertas, meu Deus. Meu Deus, e que todo laço e armadilha contra nós, que todo demônio que se levantou contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso entendimento, colocando tristeza, raiva, ódio, depressão, opressão, vontade de parar, vontade de desistir, vontade de retroceder, que todo espírito que está atuando nas mentes, que está colocando fraqueza, espírito de vícios, imoralidades, mentiras, divisões, separações, brigas, contendas, que todo demônio que se levantou para destruir a nossa vida, o nosso povo, a nossa igreja, o povo do Ministério Mudança de Vida, nós ordenamos agora, pega tudo que é teu, em nome de Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que nós sejamos tomados, meu Deus, por essa força, este vigor, essa esperança, essa ousadia, essa coragem, esta bravura, que cada um, meu Deus, se levante, meu Deus, nesse momento, e que veja o Senhor, meu Pai, renovando as forças, meu Deus, que veja o Senhor, meu Deus, dando esperança, dando alegria, dando foco, limpando a sua mente, derrubando essas setas que foram lançadas contra você, tirando esses sentimentos que foram colocados no seu coração, limpando a sua mente, te dando uma mente limpa.
Veja o Senhor limpando a sua mente neste momento e te dando uma mente limpa. Que todos esses ataques nos seus pensamentos sejam tirados nesse momento. Que a partir deste momento você veja a sua mente sendo limpa. E que mais nenhum ataque de medo, conjecturas, situações, imoralidades, mentiras, venham dominar os seus pensamentos, que a sua mente esteja limpa. Desse momento, que a sua mente seja limpa, purificada, e que você receba esse entendimento, essa compreensão, esse foco, que a fome pelo Senhor, pela palavra, venha aumentar a partir deste momento. Veja a fome do Senhor aumentando no seu coração, essa vontade de ouvir a palavra, essa vontade de orar, essa vontade de abrir a boca, essa vontade de fechar os olhos, essa vontade de clamar, essa esperança que o Senhor pode e vai mudar esta situação, reverter esta situação, restaurar esta área da tua vida. Veja o Senhor levantando o seu espírito neste momento. Não, a partir desse momento você não é o mesmo mais. A partir desse início dessa reunião você não é o mesmo e você tem que ter essa consciência. Eu não sou o mesmo. Eu posso ter vivido um dia difícil, eu posso ter chegado na igreja difícil, eu posso ter entrado e sentado nessa cadeira com muitos pensamentos, com muitas situações na minha cabeça, uma ansiedade, uma inquietação, mas a partir de agora é tirado de você. A partir desse momento, é o Espírito Santo que está controlando os seus pensamentos. É o Espírito Santo que está limpando o seu coração e te dando paz. Receba a paz. Receba a paz que vem de Cristo. Receba a paz. Nesse momento, só permaneça com a sua boca fechada, seus olhos fechados e veja o Senhor colocando paz no seu coração. Tudo está mudando nesse momento. Veja a paz que vem de Cristo. Tudo mudou. Veja, você não está sendo mais atacado. Veja, essa aflição foi tirada. Veja, essa inquietação, essa ansiedade foi arrancada neste momento. Você recebe a paz. Você está recebendo paz nesse momento. Você é um instrumento de paz. Você se torna nesse momento uma fonte de paz, uma fonte de alegria, uma fonte de esperança, uma fonte de sabedoria. Meu Deus, eu entrego essa reunião em tuas mãos. E que nesse espírito, meu Pai, nós venhamos dar início, meu Pai, a esse trabalho. Meu Pai, na paz do Senhor. Meu Deus, uma paz que excede todo entendimento, meu Deus. Que leva a rompimentos, meu Deus. Uma paz que é ligada no Senhor. O mundo pode estar caindo aí fora, mas eu tenho paz. Porque a paz vem de dentro para fora e o meu coração tem paz nesse momento. O Senhor vai fazer e portas serão abertas e Ele vai me socorrer. Acredita que o Senhor vai te socorrer e aquilo que tinha tudo para não dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Está ligado às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. Eu creio na palavra do Senhor. Ela vai se cumprir. Na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa e na tua vida. E você declara já na vida dessa pessoa. Na tua vida vai se cumprir. Eu declaro. E fala para essa pessoa, se eu libero, a palavra acontece. Se sai da minha boca, permitida pelo Espírito, pode esperar. Já passa o zap, pode mandar amanhã que a vitória chegou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode sentar por gentileza. Bravura. Repita comigo, bravura. Muitos não querem passar pelos testes, pelo fogo, pelas águas, pelos vales, mas Deus garante sua palavra, que Ele estará com você em todos os momentos. Todas as situações que a gente vive na nossa vida. E você precisa entender, porque tem gente que vem para a igreja
aceita a fé em Jesus procurando uma paz externa. Mas a paz externa não existe. Nunca foi lhe prometido uma paz externa. O Senhor promete uma paz interna. O Senhor fala que você vai ter aflições do mundo, problemas terão. Como os atributos de Deus serão revelados na sua vida se você não tiver um problema? Como todos nós veríamos todas as qualidades de Deus se todos nós tivéssemos hoje, que não seria um mau negócio, no jardim do Éden? Mas no mundo de doença você vê um Deus que cura. No mundo de enfermidades, de medo, de inseguranças, você vê um Deus que te dá segurança. Um Deus que é a sua fortaleza. Um Deus que te dá vigor, um Deus que te dá alegria, um Deus que te dá paz no meio da guerra. Mas Ele não te dá paz da guerra, mas Ele te dá vitória na guerra. Mesmo que você passar, ainda que você passar pelo vale, você não vai temer. Isso é um estado de espírito de quem confia, fala de quem confia plenamente no Senhor. Somente, presta atenção. Somente corajoso acredita 100% na palavra de Deus. Somente os corajosos acreditam 100% na palavra de Deus. Creem 100% na palavra de Deus. Entendem que tudo é para a glória dEle, e não importa o que você viver, é para a glória dEle. Nunca te foi prometido e nunca foi te direcionado que essa terra seria o seu descanso. Coloca para mim, Miqueias. Nunca te foi prometido, nunca te foi direcionado. Porque se a gente viver assim, saiam daqui, vão embora, pois não é este o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha, que a destruição vai ser total. Então aqui não é o nosso lugar. E a gente não pode ficar fugindo de combate. Repita comigo, eu sou um soldado de Cristo. Eu fui feito para combater. Para que existe uma armadura que Paulo ainda fala, se vistam da armadura, se não é para o combate? Nós falamos ainda, ontem aqui, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, os principados. Então a nossa luta é uma luta espiritual. O Senhor te chamou para ser um combatente espiritual. Eu gosto ainda dessa passagem na versão mensagem. Aqui não é uma reunião entre amigos, mas é um estado de guerra permanente. Depois coloca aí. É um estado de guerra permanente, você não abaixa a guarda. Simplesmente que quando você sabe por que morrer, você sabe como viver. Ninguém vai morrer pelo aquilo que duvida. Você não vai morrer para o mundo se você duvidar dessa verdade. A única verdade que existe nesse mundo, o único caminho, a única vida, o único propósito, a única água, o único pão. Não existe outro caminho. Paulo ainda diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos amoldar, porque o mundo, quando tem uma aflição, ou quando tem um problema, todo mundo corre para um lado. Quando tem um benefício, todo mundo corre para o outro. Quando tem uma doença, todo mundo corre para o outro. Quando a economia vai mal, todo mundo corre para um tipo de investimento. E o Senhor nos ensina que se eu não renovar o meu odre, ele vai estourar, porque o vinho novo vai chegar. E você precisa preparar o odre, porque vinho novo em odre velho, ele arrebenta.
Nós precisamos parar de ficar tentando colocar vinho novo, coisa nova, palavra nova, em cabeça velha, em mentalidade rígida, em coração endurecido. Você não vai viver o novo se você não se aproximar de Deus. Se o oleiro ele tentar moldar um vaso duro, o que vai acontecer? Um vaso seco? O que vai acontecer? Mas quando o vaso está molhado, você consegue ser moldado. E a obra que ele tem com você, ele vai conseguir fazer e aperfeiçoar. Nós somos o vaso na mão do oleiro e ele precisa nos moldar. Você precisa permitir ser moldado. E nós não somos moldados se não for na guerra, se não for no problema, se não for na dificuldade. Quantas pessoas estão passando anos e anos mudando de trabalho a cada 6 meses, a cada 4 meses, por quê? Porque chega lá e tem uma pressão do chefe, tem uma dificuldade, tem um problema, e sempre está pulando de um galho em galho e nunca se deixa moldar. O Senhor vai colocar na sua vida pessoas difíceis para moldar. Moldar sua paciência, moldar sua empatia, moldar o seu perdão, moldar o seu perdão. O Senhor, Ele quer que você seja moldado por Ele através de situações. As situações fazem parte da vida do cristão. Aonde? Qual é o ministério de Jesus se Ele não tivesse nenhum doente para curar? Mas os sinais eram mostrados através do problema, através da doença. Então nós não fomos chamados para fugir, ou nos intimidar, ou nos apavorar com a doença. No problema eu louvo a Deus, na dificuldade eu louvo a Deus, na doença eu louvo a Deus, na aflição eu louvo a Deus, porque quanto maior o problema, maior será o testemunho. E o objetivo de Deus é muito claro: o nome dele precisa ser engrandecido. E Deus, ele quer usar esse problema. Ainda eu falei ontem aqui no culto às 3. O Senhor, ele quer ser engrandecido através do seu problema. Porque se você não vence esse problema, o nome dele não é engrandecido. Ele quer que o nome dele seja engrandecido, seja exaltado, seja elevado através do seu testemunho, da sua vitória. Mas você precisa ser corajoso, você precisa ser bravo, você precisa confiar, acreditar na palavra de Deus. É somente para corajosos. Não tem como ser covarde. Repita comigo: mas Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Vira para essa pessoa e fala: mas Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Você precisa saber e entender de uma vez por todas isso. Porque quanto mais fé e mais você acreditar nesse livro, na palavra de Deus, mais corajoso você será, mais desafios Deus vai te entregar e mais vitórias você contará. E esse é o ciclo. O legado tem que ser esse. O seu legado nessa terra precisa ser esse. Quando você vê a história de Pedro, você vê um Pedro, inicialmente que não pensava muito, mas ele via ali uma coragem, ali havia um coração. E Deus, ele usou Pedro desde o início, e ele acompanhou. Ele tinha coragem, mas ele não sabia quem era. Como Pedro poderia fazer grandes obras se ele não saber quem ele é? Pedro andou sobre as águas. Pedro, e a igreja foi edificada em cima de Pedro, uma pedra. E você vê, ontem ainda falamos sobre isso. Nicodemos não sabia o que era nascer de novo, e era um mestre da lei. Mas você vê um Pedro, ele reconhecendo
Quem dizem que eu sou? Jesus perguntou. Uns dizem que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, mas e vocês? E o fato da pergunta já responde. Quem disse que eu sou? O eu sou. Tu é Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tem pessoas que não sabem e não entendem e não compreendem ainda o tamanho do Deus que serve. Muitos estão servindo, cultuando João Batista, outros estão servindo Elias, outros estão servindo Jeremias. Porque se realmente você soubesse e tivesse essa consciência, essa explosão dada pelo Espírito através de uma palavra revelada no seu coração, que te molda, que muda o seu caráter, que altera a sua verdade, que expurga a mentira, você saberia que nada é impossível para Deus. E você usaria esse Deus para tudo. Nada, o problema chega, Deus, Ele resolve. A dificuldade chega, Deus vai resolver. A doença, o diagnóstico chegou, Deus vai curar. O problema, Deus vai dar resposta. A porta fechou, Deus abriu. E se Ele fechou, Ele sabia que deveria fechar. Então tudo é Deus. Eu sei e eu entendo quem é Deus. E eu absorvo o Espírito, a graça que foi me dada através da cruz, daquele sacrifício. E agora eu me torno uma pessoa poderosa. Eu entendo que eu tenho as chaves do inferno, as chaves do Hades. E eu vou fechar a porta do Hades, e aquela porta só vai sair miséria, inquietação, medo, imoralidade, mentira. Esta porta eu fecho. Eu não aceito mais essa porta aberta na minha vida, na minha família, no meu casamento, nos meus descendentes. Eu não vou aceitar, porque eu entendo a graça que eu tenho. Eu sei que eu sirvo um Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Eu sei que eu recebi autoridade e poder para abrir as comportas do céu e viver os maiores milagres da minha vida. Eu entendo o que Deus está falando aqui conosco. Deus é que Ele quer que você seja corajoso e não se intimide por nada. Pedro, ele precisava conhecer Ele. E quando ele negou a Cristo 3 vezes ali, ele estava conhecendo. Foi maravilhoso ele ter negado. Porque talvez se ele não negasse até hoje, ele estaria lá. Achando que vai morrer, achando que vai lutar, achando que vai combater, faz e acontece, pega a espada e resolve na força do braço. Mas ele viu quem ele era. E quando nós chegamos numa posição que Deus nos mostra e nos revela e tira as escamas dos nossos olhos e nos apresenta, toma aqui a luz para as suas trevas, veja quem você é, agora sim você pode mudar. Agora sim você pode resolver. Agora sim você pode se aproximar de mim. Você vê Jesus perguntando para ele 3 vezes ali no final, João 21. Se tu me amas, então cuide do meu povo, cuide das minhas ovelhas. Você já vê ele entrando em Atos, e toda aquela situação, e vem o capítulo 2, o Pentecoste, e depois entra no 3, ele vai até a porta do templo, chamada Formosa, lá tinha um aleijado de nascença. Todos nós lembramos dessa passagem. Ele olhou, pediu esmola, ele pediu, e tudo começa assim. Ele era colocado todos os dias naquela porta, ele pediu, ele teve coragem de pedir. Pedro e João passou, olhou para ele fixamente, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante-se. Ele sabia o que iria acontecer a partir dali. Aquele aleijado entrou no templo, todos louvavam, ficavam admirados, e o povo só correu atrás.
para ver o que tinha acontecido. E viram, e a Bíblia diz que eles reconheceram que era ele. E ali, Pedro viu uma oportunidade de pregar. E ali ele começou a pregar. E quando você vai para o 4, Atos 4, depois você medita lá em Atos 6, mas depois quando você vai para o Atos 4, você vê, né, todos os sacerdotes ali, vendo ele pregando, prenderam ele, coloca em Atos 4, prenderam ele, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os seus saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estavam anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Ele pregou, ele entrou 15h lá, fez o milagre, e ele estava todas essas horas pregando e levando a palavra. E ali foi continuando, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia onde ele estava, ele sabia o que iria acontecer através daquele milagre que ele iria realizar, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que após aquela pregação situações iriam acontecer, mas valeu a pena, sabe por quê? Continua. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, repita comigo, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornaram a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Repita comigo, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. Esse versículo é maravilhoso. Eles ficaram admirados. São homens comuns. Deus, ele usa pessoas comuns. Ele teve coragem de olhar para aquele aleijado e declarar: levante, você vai andar. Levante e ande. Ele teve coragem de pregar, e naquele momento, pode deixar o versículo, e naquele momento, quando foi interrogado, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, porque você nunca vai ser cheio do Espírito Santo covarde. Você nunca será cheio do Espírito Santo com medo. Somente é para os corajosos. Só os corajosos são cheios do Espírito Santo. Vendo e percebendo que eram homens comuns e ficaram admirados, e eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que quando você abre a sua boca, as pessoas percebem de cara que o que sai da sua boca, o que sai das suas atitudes, as suas obras, só pode vir de Deus? Será que quando você falar, as pessoas vão falar: esse cara tem algo diferente, essa mulher tem algo diferente, essa pessoa anda com Jesus? Porque quando você anda com Jesus, você fala como Jesus, você anda como Jesus, você age e reage como Jesus. Você tem coragem, Jesus nunca se intimidou. Você tem coragem
Você sabe que quando você falar vai acontecer. Você tem coragem de declarar, porque você sabe que vai acontecer. Você acredita e toma posse na sua vida, porque você sabe que vai acontecer. Eles olharam, eu falei, não, mas peraí, aqui só tem mestre. Eles não têm instrução, mas como essas palavras, eles ficaram admirados. Eles tinham acabado de arrancar ele da prisão. Eles ficaram admirados com a coragem deles. Eles estavam cheios do Espírito Santo. As palavras que saíram da sua boca revelaram que ele estava cheio do Espírito Santo. Eles conseguiram reconhecer que aqueles homens andaram com Jesus porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Com muita coragem. Continua. Coloca o versículo aí. O pessoal gosta de... Vamos colocar aqui então, aqui para vocês. Que faremos esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não se pode negar. O cara está aí. E ele era um aleijado desde nascença. E a Bíblia vai revelar, ele tinha 40 anos. Ou seja, não era alguém que tinha chegado lá de uma hora para outra. Todo mundo via, todo mundo reconhecia e todos agora estavam falando sobre aquele milagre. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar, repita comigo, eu não posso deixar de falar do que vi e ouvi. Você não pode deixar de falar daquilo que você viu e daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para seus companheiros e contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus e a terra. Eu gosto muito disso, porque as pessoas elas precisam saber o que está acontecendo e quem você deve dar louvor. O que foi que aconteceu? Qual é o milagre que eu acabei de viver? Qual é a porta que o Senhor acabou de abrir? O Senhor, Ele sabe de tudo e tem poder sobre tudo. Então, em nenhum momento, Pedro e João duvidou do que estava acontecendo. Mas ele seguiu à risca aquilo que Jesus tinha direcionado eles. Ó Senhor, ó soberano, Tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do Teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. Repita comigo corajosamente. Capacita os teus servos. Capacita os teus servos. Capacita os teus servos
para anunciarem a tua palavra corajosamente. Você sabia que as tuas vitórias anunciam a palavra de Deus? Vocês sabiam que os seus testemunhos, as portas que Deus abre, as palavras que são liberadas, as palavras que são liberadas por você através do Espírito, anunciam? E quando eu não anuncio, eu estou me acovardando, e eu estou bebendo do espírito do medo, eu estou sendo tomado pela incredulidade. Mas considere ameaças deles, e saiba que nós sempre seremos ameaçados, perseguidos. Você sempre será um alvo de discriminação, porque nós ofendemos o mundo. A nossa fé ofende o mundo. A nossa convicção ofende o mundo. A nossa vida, a nossa coragem, o nosso Cristo, por ter sido vivido essa ressurreição, por Ele estar vivo, ofende o mundo. Você vê o mundo a todo momento fazendo chacota. Agora mesmo nas Olimpíadas fizeram isso de novo. Quem viu isso aqui, ó? Quem viu essa palhaçada? Agora, para quem fica feio? Porque não fazem para outra fé, outra religião ali, que tem lá, e tem muito, inclusive. Mas fazem muito. Perseguem, fazem chacota, fazem gracinha. Fizeram uma entrada ali com um suposto cavalo branco, um anticristo levando todas as nações. Quem viu isso aqui? Um cavalo branco levando todas as nações atrás, todos ali com bandeirinha atrás. Fazem chacota. Já estão prevendo, já estão falando o que vai acontecer. Já vê o início, como eles estão dando a largada nessas Olimpíadas. E eu vou me ofender? Não. Simplesmente a palavra está se cumprindo. E eu tenho o privilégio de testemunhar isso. E te dá mais a certeza de que Cristo está voltando. Te dá mais a certeza que o nosso Senhor Jesus está vindo nos resgatar. Te dá mais a certeza que ainda os dias que você ficará nessa terra, você precisa confiar, você precisa crer. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso precisa de muita coragem. Volta o versículo para mim. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Isso aqui é uma oração. Agora ouve o final da oração. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam mais agora, corajosamente, a palavra de Deus, porque aquilo não foi o problema. Aquilo foi uma oportunidade para, através de um aleijado, eles pregarem o tempo que eles pregaram. Foi algo tão forte que mesmo depois de eles terem agarrado 5.000 homens, creram no Senhor Jesus. E você ouviu certo, homens, não foram contados as mulheres e as crianças. Então qual é a quantidade ali que foi salvo naquele momento? Simplesmente pelo ato corajoso de ter anunciado e pregado a palavra do nosso Senhor Jesus. Ficaram cheios do Espírito Santo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Repita comigo. Da multidão. Coloca o 32 na NTLH para mim. Da multidão dos que creram, era só um coração, era só uma mente. Era só um coração, era só uma mente. Não estavam divididos. Aqui fala da igreja primitiva.
de um povo que vendia tudo, de um povo que fazia por tudo, de um povo que não deixava nada. Eles entenderam a mensagem. Eles dividiam um pão. A Bíblia relata que eles traziam um pão aos pés dos discípulos e os discípulos iam dividindo. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e é instável tudo que faz. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros. Repita comigo, tudo. Se a Bíblia fala tudo, é tudo. Repartiam tudo. O seu tempo, o seu dinheiro, o seu pão, os seus ensinamentos. Repartiam tudo. Será que nós estamos vivendo essa vida generosa de repartir tudo? De entender tão profundamente a mensagem que não há divisão? Aquilo que eu penso, aquilo que eu estou sentindo? Será que essa verdade que o Senhor nos fala e nos está levando a chegar, nos aproximar mais dEle? Será que essa verdade ela já tomou o lugar das mentiras? O que mais nós vemos na palavra de Deus são homens corajosos, histórias corajosas. Você imagina a coragem de Abraão, a coragem de Abraão de ir sacrificar o Isaque, e a coragem dele nessa fé agressiva, de ter a certeza que mesmo se sacrificasse, Deus iria ressuscitar. Você imagina a coragem de Josué e Caleb, de ser contra todo o povo e bater o pé, que o que eles viam não era nada comparado ao que o Deus que eles serviam. Você já parou para pensar a coragem que tinha dentro de Davi quando chegou naquele acampamento? Deixou as coisas e naquele momento veio aquela desafio diário do Golias, depois de 40 dias, e os soldados um falava para o outro, olha o tamanho daquele homem. E a Bíblia diz que todos fugiram de medo. Mas Davi só perguntou, quem é esse circunciso aqui? Aí eles começaram a falar o quê? O que iam dar. E ele tomou aquilo que já era dele. Ele sabia a vantagem que ele estava. Davi ele já sabia a vantagem, a oportunidade que ele tinha. Era dele. Ele sabia que Deus servia. Ele tinha aquela convicção, aquela coragem. Ele foi. E nesse percurso, antes de chegar no Golias, você vê o irmão dele, Eliabe, querendo distrair ele, querendo ofender ele. E a Bíblia diz que ele se virou para quem realmente era o problema. Saul chamou, a Bíblia diz que ele botou a túnica, botou a armadura, falou primeiramente, deu aquele incentivo, né, de um grande líder. Você é só um rapaz, quem você é? Você não consegue, ele é um poderoso guerreiro. Falando um homem mais alto, que os mais altos batiam no seu ombro, que era Saul. Que ainda quando ele disse, não, lá no campo, o Senhor me deu vitória de leão, o Senhor me deu vitória de urso, e o Senhor vai me dar a vitória. Mas esse incircunciso. E eu gosto muito da frase de Saul, né? Que Deus vai contigo, né? Que Deus te acompanhe. Né? Aquele lá que não acredita, mas sabe falar. Aquele que fala, mas não crê. Aquele que sempre está procurando o trono, em vez de ficar buscando deixar um legado. Aquela coragem da serva de Naamã, de mesmo ter sendo uma cativa, uma exilada, provavelmente os seus pais já tinham morrido, ela falou, olha, tem um servo lá que pode curar você dessa doença.
A gente vê muitas pessoas corajosas, muitas pessoas que não se intimidaram pelo problema. E você precisa tomar e beber e comer desse espírito. O Senhor não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. Você não pode ser tomado pelo esse medo. Saiba que o seu problema de hoje é o seu testemunho de amanhã. Deus quer fazer na sua vida, ouça o que eu estou falando, Deus quer restaurar a vida do nosso povo. Deus quer te dar vitória, Deus quer abrir essa porta, mas muitos estão com medo de avançar, muitos estão com medo de dar o primeiro passo. Lembre da resposta que Jesus deu quando vieram falar para Jairo: para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Então somente creia, não ouça, então somente creia. Muitos estão ouvindo que a situação parece que já morreu, mas Jesus está dizendo: então somente creia. Porque muitas vezes a gente está tanto com foco que Deus vai curar, que Deus vai mudar, mas Deus quer ressuscitar. Quantas vezes a gente se foca em um procedimento e Deus muda todo o procedimento? Pedro e João só foram lá pregar, como todos os dias eles iam. Mas ali havia uma oportunidade, porque alguém parou e pediu. Mesmo fora do templo, aleijado, não andando, não caminhando, estando ao lado do templo, pedindo esmola, pelo menos ele pediu. Tem pessoas que nem coragem de pedir estão tendo. Nem coragem de declarar, nem coragem de orar, nem coragem de ir lá ungir essa casa, ungir esse trabalho, enviar esse currículo. Nem coragem de pedir a mão da varoa, a mão do varão, que eu já falei aqui, ó, às vezes a gente foca tanto em varão e esquece, né? E fica tão focado, não, meu Deus vai me mandar um varão, e às vezes Deus manda uma vassoura. Mas ainda a vassoura tem utilidade. Dá para usar e fazer muita coisa com a vassoura. Então muitas vezes você está tão focado num varão e Deus fala: não, mas a função desse aqui é diferente. Mas ele pode se transformar num varão. Essa varoa pode se transformar também. Então a gente às vezes está tão focado num embrulho, esquece que Deus ele nos manda muitas vezes a situação para trabalhar conosco e trabalhar também com essa pessoa. Então, abaixa o nível de exigência. Tenha humildade no seu coração. Senão você vai morrer encalhado. Vai morrer solteiro, vai. Tem gente que está assim, ó, já chegou várias... É aquela historinha. Já ouviu a historinha do cara que viveu a enchente, né? Estava na enchente lá, e mandou o barco, e mandou o helicóptero, e mandou não sei o quê. Todo mundo, ele fala: não, Deus vai me salvar. Chega o barco, vem. Não, Deus vai me mandar e vai me salvar. Chega não sei o quê, chega o helicóptero, Deus vai me salvar. Morreu afogado. Chega lá, mas senhor, não, peraí, eu mandei 1, mandei 2, mandei 3, mandei... E às vezes está mandando vários, ó. E você só está rejeitando. Não, mas isso aqui não tem cabelo preto. Não, isso aqui não tem nem cabelo. Ah, mas isso aqui é gordinha. Pare de ser exigente. A situação está ruim para você. Então, assim, tenha bravura. Tenha coragem. Então, quanto mais você entende que se você está pedindo e Deus te manda, saiba que Deus está te mandando. E as coisas são assim. E isso que é o maravilhoso. Às vezes a gente idealiza uma empresa gigante, Deus te manda uma portinha, e Deus fala: é para mostrar que você vai vencer nessa portinha. Que Deus vai enviar clientes nesta portinha. Pode não ter a melhor localização, pode não ter o melhor endereço, pode não ter o maior espaço, mas Deus faz essa portinha entupir de gente.
Às vezes a gente reclama, mas, meu Deus, eu só tive condição de entrar nesse apartamento, muitas vezes um lugar tão pequeno. Agradeça pelo que você tem. Tem pessoas que não são fiel no pouco, e por isso que nunca vive o muito. Seja fiel no pouco e no muito Deus te coloca. Você tem que ser fiel nos 5 pães e 2 peixinhos, para Deus poder alimentar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos. Tudo começa você dando graças. Você entendendo, você acreditando, você compreendendo do desafio que Deus está te mandando. Agradeça. Porque muitas vezes a gente vê, olha, mas a minha vida assim, não tem desafio, não tem situação. Pode ter certeza. Deus pode estar desistindo dos planos com você. Porque há tanta gente, tanto covarde, fugindo dos desafios, fugindo dos enfrentamentos. Vai para um trabalho, entrega o trabalho. Para numa situação no hospital, é tomado por remédio, por medicamento. Tem uma situação no casamento, sabe, não está no 4º, 5º, 6º, 8º divórcio. Porque nunca enfrenta. Mãe nunca está lá enfrentando. Saiba que você está vivendo uma situação, é porque Deus conta com você. Deus conta com o teu testemunho. Deus quer te dar a vitória. Porque aquele que não tem situação e vive fugindo e nem na igreja está vindo, você acha mesmo que Deus tem plano com ele? Você acha mesmo que aquele que podia estar aqui hoje não está, ele tem plano com ele ou com plano com você que está aqui? Fala, Deus tem plano comigo. O propósito é meu. Fala para essa pessoa, Deus tem um propósito com você. Porque Deus, repita comigo, porque Deus não vai usar os capacitados, mas, levanta as mãos, o disponível. Fala, eis-me aqui, Senhor. Eu sou disponível. Faça de mim. Bota eu no campo de batalha. Porque eu vou, com uma pedrinha, eliminar um gigante que uma nação está fugindo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Sim, Deus tem plano com você. Pode desmarcar as férias, desmarca aí as viagens, desmarca tudo, porque Deus tem plano grande com você. Deus tem plano grande com você. Tem tempo que Deus dá descanso aos inimigos, mas tem tempo que Deus não dá o descanso, porque Ele quer eliminar todos os inimigos. Não adianta a gente ir e deixar lá meia dúzia. Não adianta a gente ouvir uma direção, como Saul recebeu a direção, mata todo mundo. Não, mas eu só vou pegar os melhores. Vou pegar o boizinho aqui, vou pegar a melhor ovelha, vou pegar, não, porque é os homens que pegaram. Deus, quando dá uma ordem, Ele quer que você cumpra a ordem integralmente. Porque Deus, Ele quer trabalhar com gente que Ele pode confiar. Bispo, mas como assim? Deus pode confiar em mim? Opa! Senão Ele não botaria tantos propósitos na sua vida. Mas a confiança vem de uma estabilidade emocional. Uma estabilidade emocional vem de uma convicção de fé. Uma convicção de fé vem de uma identidade em Cristo Jesus. Então saiba que se você não souber quem é Jesus, você sempre vai falar e vai fazer orações para João Batista, Elias e Jeremias. Porque você não acredita que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que tem e detém toda a riqueza e prosperidade, toda a força e poder e faz grande e forte qualquer pessoa. Então você precisa saber o Deus que você serve. Você precisa fazer aquela oração que Pedro fez. Ó soberano, Criador dos céus e da terra. É esse o Deus que você serve. O Deus soberano. Criador dos céus e da terra. Que tem poder sobre tudo e sobre todos. Um Deus que pega o mais simples dos homens e coloca sentado entre príncipes. Um Deus que pode abrir qualquer porta, mas também fecha qualquer porta. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho por você,
porque Ele queria que você tivesse vida. E Ele sabia que ninguém, e Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Repita comigo, Jesus é a única porta. Então quando você entende isso, você sabe, Jesus é a única porta, Ele exige de mim coragem. Ele quer coragem de você. Vai neste lugar e tenha coragem. Renuncia. Tira o que você precisa tirar. Arranca o que você precisa arrancar. Pede perdão para quem você precisa pedir. Oferta onde você precisa ofertar. Prega onde você deve pregar. Vive como você deve viver. Presta atenção. Não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não precisa descansar. O diabo não tem problema em aguardar. O diabo não tem problema de dividir você. Mas o Senhor não enviou e mandou à cruz o seu Filho para te liberar uma vida escrava. Tem pessoas que são prisioneiros de muitas coisas. Prisioneiro do dinheiro. Prisioneiro da imoralidade. Prisioneiro da mentira. Prisioneiro da imagem. Mas Paulo te ensina, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. É a única prisão que vale a pena viver. É Cristo direcionar a hora que você vê a luz do sol, a hora que você passa por dificuldade. Prisioneiro está totalmente ligado àquele que te aprisionou. Mas esse Cristo é muito bom. Ele sempre quer o melhor para você. Ele quer tão melhor para você que Ele te deixa a paz dEle. Deixo-me a paz. Eu deixo a minha paz, deixo com você. Então você precisa possuir a paz que vem de Cristo. E passar por todas as dificuldades. E confiar muito mais do que você confiava antes em cima desse problema que você está vivendo hoje. Porque se você está aqui, Deus pode contar com você. E se você não veio, volte para a casa do Pai, porque Deus ainda tem planos com você. Deus não se esqueceu de você. Mas a gente sabe que assim, tem situações que muitos precisam viver para valorizar. Mas não seja aquele que fica deixando e desperdiçando milagres. Os discípulos tinham acabado de ver milagres, mas tinham deixado os pães no barco. Acostumaram com o milagre. Você não pode se acostumar com o milagre. Cada ar que puxa e sai do seu pulmão, cada inspiração que você sai, foi permissão de Deus. E você precisa agradecer por cada permissão, porque tem muitas e muitas pessoas que não respiram porque tem um aparelho ligado. Não consegue puxar um ar do pulmão sem um aparelho. E aí se a energia acabar. Não existe. Nossa vida é permissão de Deus. Você falar, você comer, você ouvir, você poder respirar, você poder sentir, tudo é Deus. Ele fez tudo e Ele está te permitindo fazer parte de um plano de salvação, um plano de restauração, um plano de transformação, de conversão, um plano que o nome dEle vai ser engrandecido. Nós precisamos dar assunto para os anjos. Façam tudo. A Bíblia diz, depois de fazerem tudo, fique firmes. Bispo, eu não fiz tudo, então faça tudo. Bispo, eu já fiz, agora fica firme. Fica firme. Deus vai te dar vitória. Deus vai restaurar essa situação. Deus vai abrir essa porta.
Eu acredito que essa porta será aberta na sua vida, sim. Eu acredito que você vai viver uma restauração, sim. Eu acredito que Deus vai te curar, sim. Eu acredito que Deus vai te capacitar para pagar essa dívida, sim. Eu acredito que você vai casar ainda, sim. Eu acredito que você ainda vai ter filhos, sim. Eu acredito. Porque o Senhor me chamou para isso. Acredite. Os mais corajosos desta terra são os que acreditam na palavra integralmente de Deus. Já repeti várias vezes esse versículo, mas a gente tem que gravar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e é recompensador. Você precisa de crer, de fé, para agradar. E quando você agrada, você precisa crer que ele existe, mas não é existe de algo que existe, mas é algo que sempre existiu. Um Deus que criou tudo. Um Deus que tem poder sobre tudo. E que ele existe. É tão profunda essa passagem que às vezes você precisa ler umas 20 vezes, pedindo ajuda para o Espírito para ele te revelar tudo. Porque quando você crê que ele existe, você crê que tudo pode ser feito através dele. E quando você entende que tudo através dele pode ser feito, você entende que ele recompensa. É uma lei, a semeadura é uma lei, não adianta, se você planta, você colhe. Não tem como ser diferente, é uma lei. Você não precisa de fé para jogar um milho na terra, ele vai nascer. Mas para você viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de paz, é somente crendo em Jesus Cristo. É somente possuindo aquilo que Jesus nos deu já. Um Deus que ressuscita tudo. Um Deus que Ele dá vida, que Ele te dá esperança, que Ele te dá força, que Ele te dá alegria. Veja o Senhor aumentando a sua força, veja o Senhor te dando essa alegria, veja o Senhor aumentando a sua esperança, veja o Senhor te dando essa convicção que essa área da tua vida será sim restaurada, você será sim curado, você viverá sim os maiores sonhos, que talvez até você nem está pedindo porque tem medo de não receber. Mas é um novo tempo. Se renova todos os dias. Todos os dias. Eu preciso tomar desse maná. Todos os dias. Então viva hoje. Esqueça o que se foi e tenha esperança no futuro, o que o Senhor vai fazer na sua vida. Esqueça o que você já fez. Esqueça o que você não fez. Esqueça as oportunidades que você perdeu. Esqueça o histórico de moralidade, de pecado que você já teve. Esqueça os negócios fracassados que você já teve. Viva o hoje. Porque tudo que você viveu te fez chegar até aqui. Mas para você ir adiante, você precisa dar, viver e aprender coisas novas. Porque o que você sabe hoje não vai te tirar do lugar que você está. Mas aquilo que você crê e corajosamente possuir e tomar posse, você pode viver coisas novas. Fala com Deus. Fecha os seus olhos e fala com Ele. Meu Deus, eu estou aqui nessa segunda-feira. E eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei. Veja o que Deus está te cobrando e decida hoje. Eu saio daqui hoje com outro espírito, com uma certeza e uma convicção de fé, como nunca tive até hoje. Eu saio daqui hoje para tomar posse da minha terra, para pegar o que é meu, para devorar os inimigos como pães.
Eu saio daqui hoje para viver um novo tempo, uma nova história, para sair daqui e viver uma restauração de uma vida. Fala com Deus. Você vai viver algo novo. Você vai ter a sua história mudada. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai concluir essa jornada. Você vai chegar até o fim. Fala com Deus nesse momento. E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. Permita ser cheio nesse momento do Espírito. Seja tomado pelo Espírito e veja Ele te curando, veja Ele te libertando, veja Ele te restaurando, veja Ele te tomando, veja o Senhor levantando, veja o Senhor te curando, veja o Senhor te animando, veja o Senhor te sustentando, veja o Senhor mudando a sua mente, veja o Senhor mudando o seu coração, veja o Senhor unificando a sua mente, o seu coração, veja o Senhor expurgando as mentiras, veja o Senhor mudando nessa segunda-feira, dia 29, a tua história, em o nome do Senhor Jesus. Veja o Senhor te enchendo. Oh meu Deus, enche-nos, meu Deus, enche-nos, Senhor, enche-nos, cura-nos. Teu Pai vai, meu Deus, visitando a cada coração. Veja o Senhor curando, veja o Senhor libertando, veja o Senhor te renovando. Seja renovado no Espírito Santo nesse momento, seja renovado no Espírito. Veja o Senhor renovando as suas forças, veja o Senhor te curando, veja o Senhor te sustentando, veja o Senhor te abraçando. Seja tomado pelo amor dEle nesse momento, seja tomado pelo amor dEle. Veja o Senhor te confirmando. Você não vai acabar, você não vai morrer nesse lugar, você não vai ser sucumbido por esse problema. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua descendência, Deus vai mudar a sua geração, Deus vai mudar os resultados negativos que você estava tendo até hoje. Deus vai restaurar, Deus vai restaurar, Deus vai restaurar, em o nome do Senhor Jesus. Veja o Senhor restaurando, veja o Senhor nesse momento tomando a sua casa, tomando o seu coração, tomando. Veja o Senhor nesse momento te completando, te abraçando, te colocando essa certeza, essa convicção no seu coração. Seja renovado neste momento. Veja o Senhor tirando toda essa inquietação, toda essa ansiedade, toda essa perturbação, toda essa anormalidade espiritual. Veja o Senhor movendo o mundo espiritual para te favorecer. Enxerga o Senhor. Enxerga o Senhor fazendo. Você não pode negar aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. Não negue mais a sua missão. Não negue mais o seu propósito. Veja o Senhor te confirmando. É isso. É nesse lugar que Ele quer que você esteja. É esse lugar que Ele vai operar na sua vida. Você não vai sofrer derrota. Você não vai sofrer fracasso. Você precisa acreditar que esse lugar é seu. Fala, esse lugar é meu, esse lugar é meu, esse lugar é meu. Eu não vou mais me sabotar.
Eu não vou mais me sabotar. Fala, eu não sou. Eu repreendo esse espírito de sabotagem da minha vida. Quando eu estou no melhor tempo da minha vida, eu me saboto. Acabou esse tempo de sabotagem. Acabou. Eu não vou mais me sabotar. Faço uma risca no chão. Faço uma risca no chão. Eu não vou mais me sabotar. Em o nome do Senhor Jesus. Acabou esse tempo de sabotagem. Acabou esse tempo de sabotagem. Fala para o Senhor. Eu não sou um fracasso. Eu não sou um derrotado. Eu não sou. Fala essa situação que hoje, a partir de hoje você é curado. A partir de hoje você é livre. Fala, a partir de hoje essa situação não vai mais me acompanhar. A melhor coisa desse mundo é você ser livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Receba essa libertação. Seja livre neste momento. Receba essa libertação no seu coração. Seja livre nesse momento. Você vai sair daqui livre hoje. Nada mais vai te prender. Nada mais vai te segurar. A imagem não te segura mais. O medo não te segura mais. Você vai louvar a Deus. Vai pregar. Você vai ser generoso. Você vai se derramar. Você vai se sacrificar. Você vai tirar aquilo que te afasta de Cristo Jesus hoje. E você se aproxima do Senhor. Se aproxima de Deus nesse momento. Fala, meu Deus, eu faço um voto contigo. Eu vou me aproximar mais do Senhor. Eu vou me relacionar mais. Eu vou orar mais. Eu vou estar mais na igreja. Eu vou buscar mais o Senhor. Eu vou ser esse instrumento. E você vai se orgulhar de mim. Derrama sua glória. O Senhor vai se orgulhar de mim. Fala, o Senhor vai. O meu Pai vai se orgulhar de mim. Veja o Senhor dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Veja o Senhor te falando. Você, meu filho amado. Você, minha filha amada. Veja, pela fé já você enxerga, você tem essa convicção. O Senhor falando, eu tenho orgulho de você. Você chegou até aqui. Você é capaz. Você é corajoso. Você é corajosa. Você é determinado. Você é valente. Você consegue. Você chegou até aqui. Olha para trás o que você superou. Olha para trás o que você venceu. Olha as batalhas que você enfrentou e você teve sucesso. Meu Deus do céu. Faça essa oração como Davi fez. Me livrou de urso, me livrou de leão e vai me livrar desse incircunciso. Esse problema não é um problema. Esse problema é um degrau para você chegar no maior patamar da tua vida. O problema que você tem hoje na tua vida é o degrau para você receber todas as honras, tudo aquilo que você deseja. Então enfrenta, porque você não está sozinho. Cristo está com você. Ele é sua força. Ele te dá certeza na batalha. Não é da batalha, é na batalha. Ele vai te dar vitória na batalha. Vá até a batalha, porque você vai sair de lá com coroa, com honrarias. Você vai eliminar este problema que há muito tempo está na tua vida. Eu acredito, eu creio em vitórias, respostas sendo dadas nessa segunda-feira, dia 29. Pega o seu propósito e fala: eu creio que aquilo que eu coloquei, que eu escrevi, as situações que eu estou vivendo hoje aqui, eu já estou vivendo
restaurações, milagres. Esta porta já foi aberta. Pela fé, eu já não vivo este problema. Mas se for doença, fala, eu já estou curado. Se for dívida, essa dívida já foi paga. Se for casamento, eu já tive meu casamento restaurado. Se for uma casa, essa já é minha casa. Se você quer uma promoção, fala, qual é o salário? Pela fé. Não fala um salário que com muito esforço você ia conseguir. Mas faça algo que somente com Deus você chegaria. Qual é o salário pela fé que você quer receber? Qual o salário? 50, 100 mil, 200 mil? Qual é o salário? Porque você tem que contar também a coluna que você vai assumir. Não vai contar só para você. O seu salário tem que ser mediante ao desafio que você está assumindo no Senhor. Se é o quê? É um templo? É um aluguel? É um programa de TV? É um avião? É um helicóptero? O que você quer? Qual é o sonho que Deus colocou no teu coração? Então você vai falar um salário para o tamanho que você precisa para conquistar este sonho. Para você ser a coluna, o Eliaquim deste lugar. Fala, eu sou o Eliaquim. Eu sou um Eliaquim desta situação. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, então você fala, eu sou um Eliaquim, eu sou aquele que vai sustentar isso aqui. Eu creio, eu sei, eu sou esta pessoa. Pode contar comigo, meu Deus, porque eu sou essa pessoa. Você vai falar, pode contar comigo, porque, meu Deus, o Senhor não precisa mais percorrer os seus olhos por toda a terra. O Senhor pode parar em mim, pode me usar para o seu projeto. Porque eu creio, e eu vou acreditar 100% nessa palavra. E eu vou avançar e vou tomar posse do meu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo com os seus propósitos. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, restaurados, restituídos, curados. Eu declaro portas abertas. Eu declaro você testemunhando esta situação que hoje você está vivendo, mas você já testemunhando este milagre para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por este culto, obrigado por essa palavra, obrigado por esta oportunidade. Fala para o Senhor, porque isso aqui, estar na igreja, repita comigo, estar na igreja, estar na sua casa, não é obrigação, é privilégio. Você vai colocar todos os dias isso na sua porta, na sua casa. Estar na casa de Deus não é obrigação, é privilégio. Você não está sendo obrigado a estar aqui, você está sendo presenteado, privilegiado por estar na casa dele. Obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém.